Olá! Então hoje vamos começar a nossa primeira aula do nosso curso de Fundamentos Matemáticos. E vamos começar pelo nosso primeiro tópico, que são os conjuntos. Então, a ideia dessa aula é fazer uma revisão sobre a teoria de conjuntos. Por quê? Porque a teoria de conjuntos ela vai servir como base para o nosso curso. E além disso, né, a notação, a linguagem que se usa na teoria dos conjuntos é uma linguagem que vamos usar durante toda essa disciplina, tá? Então aqui eu espero que seja uma revisão, mas vamos fazer uma revisão bem assim detalhada, passo a passo e tentando abranger tudo aquilo que vamos usar na nossa disciplina, tá? Então vamos começar com uma espécie de definição do que é um conjunto, né? Todo mundo já tem uma ideia assim meio básica sobre o que é um conjunto. Você pode pensar no conjunto, como eu coloquei aqui, como uma coleção, né? Uma certa quantidade de objetos que satisfazem alguma propriedade entre si, tudo bem? Então, é uma noção bastante abrangente, qualquer, qualquer quantidade de objetos que você olhar e ver como estando perto ou tendo alguma propriedade entre si, você pode chamar de conjunto, tá? Então, é uma noção bem geral, ela pode ser considerada um conjunto nesse sentido bem amplo, pode ser um conjunto de qualquer tipo de objetos, tá? Então, por exemplo, o primeiro exemplo aqui seria, por exemplo, o conjunto de todos os objetos que são verdes, tá? Então, é um conjunto bem grande e é um conjunto formado por objetos bem diversos, né? Pode ser um conjunto de todos os objetos que são verdes. Então, pode ser um carro verde, uma folha que seja verde, uma mesa que seja verde e assim por diante, tá? Então, é um conjunto, por quê? Porque vai ter os objetos, você tem os objetos e eles satisfazem uma propriedade entre si, né? Eles têm uma propriedade que caracteriza esse conjunto e essa propriedade é que são objetos e são verdes, tudo bem? Outros exemplos, né? O conjunto de cadeiras da sua sala de estar. Então, você olha a sua sala de estar, você vai ter as suas cadeiras lá. Então, são objetos, né? Eles estão ali e tem a propriedade compartilhada entre elas, que são cadeiras e que estão na sua sala de estar, tá? Então, se pegar todas as suas cadeiras que estão na sua sala de estar, ele é um conjunto. Você pode pensar nele como sendo um conjunto, tá? Então, é nesse sentido que essa noção de conjunto ela é abstrata e ela é bem geral, né? Bem genérica. Ela pode abranger uma quantidade infinita de situações. Outros exemplos, né? O conjunto formado por todos os países da América Latina. Isso aqui seria um outro exemplo de conjunto. E também, acho que hoje em dia, até mais comumente, né? Pense naquele seu grupo, o grupo do seu aplicativo de mensagem, né? Outras palavras, no WhatsApp. Pense em cada um daqueles grupos que você tem no seu, no seu, no seu, no seu WhatsApp, né? Cada um dos grupos que você tem, as pessoas que compõem cada um daqueles grupos, você pode pensar nessas pessoas como sendo um conjunto, tudo bem? Então, em vez de você usar a palavra grupo, né, você podia falar que tem um conjunto ali da sua família, no WhatsApp, tem um conjunto do trabalho, tem um conjunto da universidade. Então, cada um aqueles separadores que você vê no seu celular, né, no WhatsApp, você pode pensar naquilo como um conjunto, tudo bem? Então, aqui eu coloquei só como exemplo, por exemplo, grupo do WhatsApp da família, tá? Então, todos aqueles integrantes que estão lá, eles são aquele conjunto, né, dos integrantes que estão lá, é um exemplo assim bem moderno até de conjunto, tudo bem? Então, por esses quatro exemplos, vocês veem que conjunto, nessa noção que eu coloquei aqui, né, nessa definição, ela ela é bem genérica, ele abrange muitas coisas, tudo bem? Tá. Então, como exemplo, né, um exemplo eu acho que é mais do cotidiano, vamos pensar naquele conjunto que é formado o grupo do WhatsApp da família, tá? Então, você tem lá o conjunto da família, coloquei aqui do app de mensagem, né?
do seu celular. Então você vai denotar por F. Então pensa aqui que é o F, né? F é aquele grupo, o grupo da família no WhatsApp, tá? Então são todos os integrantes que estão ali naquele seu grupo aquele grupo da família, tá? Vou chamar ele de F, tudo bem? E assim, dado que tem esse conjunto F, você pode denotar, ou observar, ou olhar, né? Fazer uma representação gráfica desse conjunto F de diversas maneiras. No caso particular desse grupo de mensagens aí do WhatsApp, você tem um jeito de denotar ele, que é assim um jeito bem... É o jeito que a gente olha, na verdade, no WhatsApp. Se você for lá no WhatsApp, ver no grupo e virar os integrantes, você vai obter a lista dos integrantes, tá? Então isso aqui seria um jeito de você denotar, você mostrar o conjunto, tudo bem? Então o conjunto da família, por exemplo, você teria lá o pai, a mãe, o irmão, o tio e a tia, tá? Isso aqui é só um exemplo, cada um vai ter cada um vai ter um conjunto diferente, tá? Cada um vai ter um conjunto diferente. Então, se você olhar, você tem esse conjunto, que é o conjunto F da família, do grupo da família do WhatsApp. O próprio aplicativo, se você mostrar os integrantes, você vai ver em forma de lista, tudo bem? Então, você tem a representação do conjunto F, né? Lembrar que o conjunto F é o conjunto grupo da família no WhatsApp, né? Conjunto da família no WhatsApp. Tá? De novo, né? Eu estou usando a palavra conjunto, né? Mas seria como vocês usam geralmente é grupo, tudo bem? Só que grupo e conjunto em matemática tem sinônimos meio distintos, tudo bem? Então aqui a gente usa conjunto, mas pense que é o grupo da família no WhatsApp, tá? Só toma mais cuidado que em matemática grupo tem uma outra definição. Pensa como conjunto. Então conjunto da família no WhatsApp. Um jeito de denotar esse conjunto F, né? Um jeito gráfico de mostrar esse conjunto o primeiro exemplo seria a forma de lista, né? Então você lista todos os integrantes. Então seu F pode ter seu pai, sua mãe, irmão, tia, filho, sobrinho e tanto faz. Cada um vai ter um conjunto diferente, F, tá? Então esse é um modo, né, de lista. O segundo método de visualização é alguma coisa que provavelmente é bem conhecido de vocês, lembrar lá dos tempos do ensino médio, que é pelo diagrama de Venn, tudo bem? Então o diagrama de Venn é um segundo modo de você visualizar um conjunto. Então o que seria esse diagrama de Venn, né? Esse diagrama de Venn, ele é muito útil, né? Vamos ver bastante exemplos aqui durante essa aula. Que esse diagrama de Venn ele parece ser muito simples, né? Muito trivial, mas vocês vão ver que ele ajuda em bastante situações. Então, o diagrama de Venn é simplesmente você fazer um círculo, uma espécie de círculo, né? Uma circunferência. E aqui dentro você coloca os elementos, né? Então, aqui você vai ter o pai, aí depois você vai ter a mãe, depois o irmão, depois você vai ter o tio e a tia. Tio e a tia. Tá? E aí você ainda escreve aqui que esse é o conjunto F, que é o conjunto F, que é o conjunto da família no WhatsApp, tá? Então esse tipo de representação gráfica aqui, né, é bem simples, né? Na verdade eu não fiz muita coisa, eu só fiz uma figura circular e coloquei dentro dessa figura circular eu coloquei os elementos do seu conjunto, tudo bem? Então esse aqui é conhecido como o diagrama de Venn. É bem simples, né, de construir ele. E por enquanto, né, parece que é uma representação assim bem simplista, mas vocês vão ver que lá pra frente, quando a gente estiver falando de operações,
É uma representação que ajuda bastante. Tá? Legal, então esse aqui é o diagrama de Venn. Então temos uma representação em lista, né, que você só lista todos os elementos do seu conjunto. Temos o diagrama de Venn, que você faz essa representação gráfica aqui, né? Você coloca dentro, você faz de certa forma um círculo aqui, e você coloca dentro desse círculo quem são os elementos do seu conjunto. No nosso caso é o conjunto F, conjunto da família no WhatsApp. Um outro jeito interessante de olhar um conjunto, que é um exemplo que a gente vai usar mais aqui comumente, é essa representação, né? Então você vai escrever o F, né? F que é o conjunto, é o nome que você está dando para o seu conjunto de F. Então vai ser igual, você abre uma chave aqui, e aqui você escreve os elementos que estão no seu conjunto. Então vai ter o pai, a mãe, o irmão, o tio e a tia, e fecha os parênteses, tudo bem? Então na verdade esse é um tipo de representação mais algébrica, né, que eu estou colocando aqui. E é uma representação que a gente vai usar mais comumente, tá, durante o curso. Comumente vai ser dessa forma. Algumas observações, né? Nessa representação, como nas anteriores, você não tem repetição, tá? Você não vai ter repetição de elementos aqui. E a segunda coisa é que a ordem não importa, tá? Por enquanto ele não tem ordem. Então não é que o pai é o primeiro, depois é a mãe, depois o irmão, depois o tio e por último a tia, tá? A ordem desse conjunto aqui não importa. Você poderia, por exemplo, escrever dessa forma também. Você poderia escrever tipo o irmão, o pai, a mãe, o tio, e depois a tia, vai, e depois o tio, tá? Então, o que está escrito em cima e de baixo é a mesma coisa, tá? Porque não importa a ordem, tá? Como a gente está falando agora só de conjuntos, então dentro do conjunto você não tem uma ordem ali específica, tá? Pensa, por exemplo, naquele primeiro exemplo, que era o conjunto das cadeiras na sua sala de estar. Não tem uma ordem entre eles, tá? Então você poderia escrever cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3, cadeira 4 e não importa quem é a cadeira 1, cadeira 2, quem é a cadeira 3, quem é a cadeira 4, tá? Não tem uma ordem entre as cadeiras, então você não precisa se preocupar aqui com ordem, tudo bem? Então, essa é uma representação de conjunto que vamos usar mais aqui durante o curso, tá? E é comumente usar entre chaves, tá? Então, F igual a chave, e aí você coloca os elementos do seu conjunto e fecha as chaves, tudo bem? Tá, então a gente já sabe o que é um conjunto. A gente já sabe o que é o conjunto, já tem essa definição. Na verdade, a gente já tinha, né, um pouco essa definição intuitiva e vimos um pouco como representar esses conjuntos, né? Agora vamos começar a trabalhar em cima dos conjuntos. A primeira coisa que a gente pode, dado um conjunto que a gente pode, vamos dizer assim, um tipo de relação que a gente pode definir com os conjuntos, é essa relação aqui chamada de pertinência. Porque assim, dado que você tem um conjunto, então você tem um conjunto, você tem os objetos que estão lá dentro do conjunto, né? Você pode pensar dentro do conjunto. E uma pergunta que você pode fazer é sempre assim, dado um outro objeto qualquer, será que esse objeto que você pegou, ele está no conjunto? Tudo bem? Para você fazer essa pergunta, né, se um objeto que você pegou qualquer, ele está no conjunto, que você precisa dessa relação de pertinência, tá? Essa relação de pertinência. E essa relação, né, apesar de ter esse nome, essa pertinência vem do pertence, que simplesmente você, com essa relação, você está perguntando se o elemento ele está ou não no conjunto. Tudo bem? É simples assim. Pertinência é isso, tá? Então ele tem até um símbolo, cadê? Tá, por exemplo, naquele exemplo que estamos usando do grupo da família do WhatsApp, o pai estava lá, tá? Então você pode falar que o pai pertence ao conjunto F. Tudo bem? O pai pertence ao conjunto F. Legal? Então, dado um objeto, no caso aqui foi o pai. Aí você olha o pai está lá no conjunto F. Então você diz, assim de forma mais formal, você diz que o pai pertence ao conjunto F. Tá? E tem uma anotação especial, né? Para não ter que escrever que o pai pertence ao conjunto F, tem uma anotação especial. O pertence, a gente
tem um símbolo especial para ele, né? Que vamos usar em todo o curso. Na verdade, é usado em toda a matemática. Que esse símbolo aqui, ó, ele é um E meio curvo. Tá? Então, esse símbolo aqui é o pertence. Então, se você quer escrever essa expressão aqui, ó, o pai pertence ao conjunto F, simplesmente você pode escrever assim, ó, o pai, que é o objeto, o símbolo de pertence e o F. Tá? Então, o que está encapsulado aqui é a frase pai pertence a F. Né? Ou seja, pai pertence ao conjunto F. Tudo bem? E no caso em que isso não ocorre, né? Então, por exemplo, pega um outro objeto. No caso aqui, como estamos falando de pessoas, pega, por exemplo, um primo seu. Tá? Esse primo é um primo distante, ele não está lá no grupo do WhatsApp da família. Então, como você escreve isso? Você fala, né, que o primo não pertence ao conjunto F e de forma abreviada você usa assim. Você fala que o primo, aí, é o mesmo símbolo de pertence, só que ele tem um corte aqui, tá? Então, isso aqui quer dizer uma negação. Então, o primo não pertence ao conjunto F. Tudo bem? Então, você pegou um primo lá, ele não está, sei lá, um primo distante, você não conversa com ele não está lá no grupo da família. Então, você pode escrever, como você escreve isso, né? De forma assim um pouco mais matemática, mais precisa, você diz que o primo não pertence ao conjunto F. Tá? Então, vimos exemplo que o pai pertence e o primo não pertence ao conjunto F. Tá? Então, essa aqui é basicamente a relação de pertinência. Dado o conjunto, vamos dizer assim, a pergunta mais simples que você pode fazer. Né? Dado que você tem um conjunto, então você pega um objeto qualquer e você olha, esse objeto está no conjunto ou não está? Então, para você fazer essa pergunta de tal ou não está no conjunto, você usa a relação de pertence. Tá? Então, na verdade, você está perguntando esse objeto pertence ao conjunto ou não pertence ao conjunto? Vamos aqui olhar um exemplo, né? Então, pega o conjunto P, escrevi C, né? Mas é melhor colocar como P. Tá? Então, pense o conjunto P. Então, considere o conjunto P, que é o quê? É X, tá? Que X é capital, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é P é o conjunto formado pelas cidades que são capitais. Tudo bem? E aí, aqui embaixo é um exercício para você decidir dessas alternativas quais são verdadeiras e quais são falsas, né? Então, primeiro, São Paulo pertence a P. O que eu estou dizendo? Então, São Paulo é um elemento de P. Quando você está escrevendo isso, está dizendo assim. Então, quer dizer que São Paulo é uma capital. Aí é verdade, né? São Paulo é a capital de São Paulo. Então, essa aqui, São Paulo pertence a P. Porque P, quem é P? P é o conjunto formado pelos estados, tal que o estado é a capital. Então, esse aqui é verdadeiro. Aí o segundo, o Paraty não pertence a P, o conjunto P. Aí você olha, quem é P? P é o conjunto tal X, tal que X é capital. Bom, Paraty não é capital. Tudo bem? Paraty não é capital. Então, Paraty não está nesse conjunto P. Então, legal. Então, Paraty não pertence ao conjunto P. Que é verdadeiro também. Tá certo. Segundo, Santos, né? Que é uma cidade aqui de litoral de São Paulo. Estou falando que o Santos pertence a P. Dizer isso quer dizer que o Santos está nesse conjunto P. Mas para estar nesse conjunto P, eu estou dizendo que Santos é capital. Que é falso, né? Santos não é capital. Tudo bem? Então isso aqui é falso. Tudo bem? Então, porque Santos não pertence a esse conjunto P. Aqui eu estou dizendo que pertence, então por isso que é falso. Segundo, Aracaju não pertence ao conjunto P. Mas o P é formado pelas cidades que são capitais. Como Aracaju, ela é uma capital. Então, eu estou dizendo que ela não pertence, então isso aqui é falso. Porque o Aracaju está nesse conjunto P. Tudo bem? Então, esse aqui era só um exemplo bem... um exercício bem simples, assim, usando só essa relação de pertence ou não pertence.